Oi, gente. Olá, graça e paz. Bom dia a todos. Bom sábado. Feliz sábado, digamos assim. Que Deus os abençoe ricamente nesse sábado de carnaval. Para quem gosta dessas coisas, né? A gente fica mais retirado. A gente costuma fazer retiros, né? Sair para outros lugares. Esse ano a gente não fez isso, mas a igreja está tendo trabalhos de ficar mais afastado, né? O povo de Deus reunido, buscando a presença de Deus, buscando esse momento para pensar em Deus. Enquanto o povo se diverte ou acha que isso é diversão, né, se perde. Enquanto o povo se perde, a gente se encontra em Deus, não é isso? Então, estamos aqui, mesmo assim, no Carnaval, para essa nosso momento de reflexão. Continuaremos normalmente, segunda, terça e quarta. Para nós não tem feriado, não tem dia santo, né? Só o domingo que a gente diz, porque geralmente a gente está na igreja, né? Nesses horários nós estamos na igreja. Até 11h30, 11 e pouco, meio-dia, às vezes até a gente está na igreja. Então, fora isso, a gente está aqui buscando a presença de Deus e os conselhos de Deus para a nossa vida, inclusive nos sábados. E a reflexão de hoje nos chama a atenção é a seguinte. Vamos lá? Vamos para a reflexão de hoje. Retirar a expectativa da semente é o mesmo que furtar de Deus o seu prazer na confiança. Retirar a expectativa da semente é o mesmo que furtar de Deus o prazer da confiança. A expectativa da semente tem a ver com toda vez que você planta a semente. Aqui a gente tem visto muito isso, que a gente, eu, meu bem, eu estou comprando algumas plantinhas, eu compro plantinhas, e meu bem, a gente está gostando de mexer com isso. Ela planta, replanta, tem violetas, tem várias plantas aqui, calanchói. Calanchói, meu bem, já nem quer que traz, mas é porque calanchói morre, né? Ela diz que calanchói é difícil de cuidar. Tem umas plantas que são mais fáceis de cuidar, outras são mais difíceis de cuidar, parece, né? Se você sabe como é que cuida e quiser mandar dicas para nós, pode mandar. A gente adora planta, a gente quer ver as coisas, né, florida, a casa verde, a casa colorida, né? Nos enche de alegria. Como no meu caso, me deixa muito triste quando o meu bem diz assim para mim: essa planta aqui já morreu, não vai ter jeito não. Essa aqui não tem mais jeito não, essa aqui já morreu. Eu detesto ouvir isso. Eu não gosto muito de ouvir isso, não. Eu sempre falo, não, tenta, se vira aí, acha um jeito, tenta recuperar. Eu prefiro recuperar planta do que gente. Tenta recuperar, porque planta não podia morrer, né? Planta a gente não pode deixar morrer. Planta a gente tem que dedicar ao máximo. Porque plantas não fazem mal a ninguém, não prejudicam ninguém, ao contrário, só alegram o ambiente, alegram a vida, né? Alegra, né? Colore o mundo, né? Então as plantas a gente precisa insistir com as plantas, né? Plantas a gente tem que tentar. Mas essa planta começa, e toda planta, com sementinhas, sementes maiores, sementes menores. E quando alguém planta uma semente, lógico que a pessoa está com a expectativa de ver a planta, né? Ninguém planta a semente com a expectativa de não ver nada, né? Ninguém planta com a semente sem expectativa de colher. Então, normalmente, eu tenho ouvido mais na modernidade expressões desse tipo, expressões do tipo: você não pode ter expectativa, você não pode criar expectativa para você não se frustrar. Olha, eu até entendo que isso é uma estratégia de defesa, né? Isso é um salto de defesa. Na verdade, é meio que um salto desesperado de defesa, é um desespero de defesa. Por quê? Porque tentar viver sem expectativa é o mesmo que ir ao médico e pedir para te cortar o nervo da dor para você não sentir mais dor. Sabe que a dor, a gente tem um nervo, né? E a dor é traduzida para o nosso cérebro, levada para o nosso cérebro por esse nervo. Então, é mesmo que você pedir para o médico para cortar o nervo da dor para você não sentir mais dor. O problema é que se você não sentir mais dor, você não sente nada, né? Você não vai sentir muitas coisas, né? Então, uma atitude desesperada. Então a pessoa vai baixar a expectativa, né? Vai ter uma hipoexpectativa, porque assim ela não se machuca se as expectativas não darem certo. Geralmente essas pessoas nem elas sofreram tanto assim, mas elas são frutos do discurso do enorme sofrimento, principalmente no relacional. Você vai procurar um emprego e você fala: não vou ficar com muita expectativa não, porque pode ser que não dá certo. Aí eu vou procurar, vou namorar e não vou investir muito, porque senão não vou criar muita expectativa, senão não dá certo. É,
Eu não sei se dá para a gente ir conduzindo a vida assim. A modernidade parece que os jovens aprenderam a fazer isso. Acho que é melhor a gente tentar canalizar as nossas expectativas em coisas que os indícios são bons, porque a gente tem expectativa em coisa nenhuma. Por exemplo, você vai viajar de avião, vai pular de paraquedas, mas sem paraquedas, e quer a expectativa de voar e não se esborrachar no chão. Essa expectativa, ela é meio boba, essa expectativa é meio burra. Você concorda comigo? Porque se você vai pular lá de paraquedas, você está indo contra a lei da gravidade. Você, por exemplo, encontrou com a Angelina Jolie e você acha que a Angelina Jolie vai te dar bola. Você acha que a Angelina Jolie é para o seu bico e você tece expectativas, escreve cartas, né? E você acha que a Angelina Jolie é para o seu bico. Não, você vai realmente vai se frustrar mesmo, vai borrachar no chão. Por quê? Tem que ter algum senso, né? Alguma noção de expectativa. E às vezes as nossas expectativas são frustradas porque às vezes a gente não se percebe tanto assim. A gente não percebe que a gente está colocando expectativas em caixas equivocadas, né? Nas caixas que não deveriam ser colocadas. E aí vai se frustrar mesmo. Outras vezes a gente precisa aprender a lidar que não é uma frustração de expectativa. Não, não é uma frustração de expectativa. Não, é uma realidade adotada nas situações da vida. Se você vai procurar emprego, o cara pode dizer sim ou não. Você vai, pedir alguma coisa emprestada, o cara pode dizer sim ou não. Você vai, procurar namoro, alguém vai dizer sim ou não. Agora, se você quando você coloca a sua toda a sua existência, toda a sua alegria, todo o seu prazer em cima dessa expectativa, é porque você ainda não aprendeu a lidar com as suas emoções, não aprendeu a lidar com o que acontece dentro de você. E aí, ou seja, você coloca a sua vida num sim ou não que alguém pode te dar. Eu recomendo que a melhor maneira da gente construir expectativas é depois de um sim recebido. É depois uma verdade. Por exemplo, você pediu emprego, ou pediu uma vaga na escola, pediu uma bolsa na escola, pediu uma bolsa na faculdade, ou o que for, e você ganhou o sim. Aí você constrói a sua expectativa. Aí sim você constrói ideias e projetos para como que você vai usufruir o máximo desse relacionamento, dessa proposta dada. O problema é que a pessoa constrói a expectativa antes de ter o sim. Aí não é expectativa, é bem burrice, né? Então aí não dá. Você pode ter essa pequena espera, essa pequena espera de um sim, né? Olha, eu vou tentar uma vaga para o emprego. Bom, eu gostaria que desse sim, mas pode ser que não. Então, não é projetar expectativa nisso. Então, a gente precisa aprender a enxergar como funciona essa questão de expectativa na nossa vida. As pessoas, elas, na modernidade, elas cometem então esses dois erros. O primeiro erro é o erro de achar que dá para viver sem colocar expectativa na vida. É muito impossível você viver sem colocar expectativa, né, então para que você está plantando a semente, se você não tem expectativa que ela vingue? Para que você está pedindo emprego se você não tem expectativa que ela funcione? Por que você está buscando relacionamento se você não tem expectativa? Então, não dá para viver sem expectativa nenhuma. Mas a outro erro é tornar a expectativa a sua vida, né, colocar a expectativa antes do sim. Como eu já disse, né, você vai procurar Angelina Jolie para viver o grande amor da sua vida. Meu filho, Angelina Jolie não está aí para nós, ela não é para o nosso bico, né? Ela não é para nós. Então, pare de ficar inventando ideia, né? Você quer o Brad Pitt para sua vida. Minha filha, não sai desse lugar, desce daí, né? O Brad Pitt não é para o nosso bico, para o seu bico. Então, isso não é uma expectativa, isso é uma tolice, né? Isso é uma burrice. E você não tem dados nenhuns para você poder tecer essa expectativa. E aí a conclusão que a gente chega é: se eu puder dar uma sabedoria, a sabedoria seria: coloque expectativa depois do sim recebido. Coloque expectativa depois que a coisa você recebeu sinais de que a coisa pode funcionar. Se você recebeu os sinais de que a coisa vai funcionar, você plantou a semente, recebeu os sinais, então ótimo, maravilha, né? Aqui em casa, quando a gente planta uma plantinha e começa a dar um rabichinho do negocinho assim, a gente fala, oh meu Deus, aí sim, então vamos trabalhar porque o negócio está dando certo. Agora, depois que você colocou a semente debaixo da terra, espera você ter essa expectativa, espera, né? Não ter essa expectativa em cima de ilusões. Expectativas em cima de ilusões é querer pular do avião de sem paraquedas e achar que vai voar e vai pousar muito bem.
Isso não vai acontecer. Você está indo contra a gravidade. Muitas frustrações que a gente tem vivido na vida, que as pessoas têm vivido na vida, é porque são frustrações contra a gravidade. Você está lutando contra a gravidade. E aí, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Se enxergue, se perceba, se observe, veja se faz sentido aquilo que você está buscando para sua vida, veja se você tem sinais de expectativa, vai tecer expectativa sobre isso, você não tem, abandone isso, sai desse lugar, vai atrás de outras coisas, deixe os sinais chegarem. E aí você pode sim, aí se você tem sinais, se você tem dica, deixe receber o sim, constrói suas expectativas, confie que as coisas vão dar certo, tudo está caminhando para isso. Se a gente fizer assim, a gente não precisa ter decisões drásticas como não vou ter expectativas nenhuma mais na minha vida. Isso é drástico demais. Ou então vou ter expectativas exageradas. Isso também é drástico. É melhor ouvir a sabedoria, é melhor ouvir o cuidado, é melhor ouvir o recado de Deus. Então, se você tiver que ter expectativas, primeiro tenha noções de que o sim funciona. Se você não recebeu o sim, não vá. Não vá fazendo conta e comprando coisas para um patrão que falou que vai te dar um emprego. Espera, que ele falou que vai te dar, ainda não te deu emprego. Então não compre agora, não gaste agora. Você ainda não tem o dinheiro na mão, não gaste agora. Expectativa costuma ser isso, né? Eu gasto antes de receber. Aí é tolice, está arrumando mais problema do que solução. Pensemos nisso e coloque em Deus as suas expectativas. De qualquer forma, Deus você pode esperar sempre, porque Deus não vai te frustrar. Então, eu convido que se você tiver que ter expectativa de qualquer jeito, confie em Deus. Nele, as coisas sempre vão dar certo. E o salmo de hoje é o versículo 8 do Salmo 55. Né? Eis que eu fugiria, lendo o 7. Eis que eu fugiria para longe, ficaria no deserto. Aí o 8 vai dizer, dar-me-ia pressa em abrigar-me do vendaval e da procela. Eu gosto dessa palavra procela. Dar-me-ia pressa de escapar do vendaval e da procela. É o que a gente falou ontem, né? A gente quer fugir dos problemas, quer fugir do vendaval, quer fugir da procela. Tem gente que foge do vendaval e o vendaval vai atrás, porque a pessoa é o vendaval. Ela é a procela, ela procura o problema, né? Tem gente que foge e o problema vai atrás, porque ela carrega consigo o problema. O nome dela é problema, né? O nome dela é briga, o nome dela é discussão, o nome dela é crise. Aí quer fugir da crise e tem que fugir de si mesmo. Isso é difícil. Então, vamos primeiramente pensar se não é a gente o causador das crises que a gente está reclamando que vive. Se a gente é o causador dos problemas que a gente está reclamando. E depois, se a gente descobrir que não é, aí vamos pedir a Deus proteção e ajuda e resolver e viver em paz, que é tudo que a gente quer. Vamos orar. Senhor, cura-nos, cura nossas dores, cura os nossos machucados, cura as nossas mágoas, cura as nossas frustrações. A gente se frustra, que a gente tem esperanças, expectativas, às vezes expectativas já consolidadas, recebemos o sim, recebemos o correto e depois as coisas acabam indo para lugares difíceis. Nos ajude, que a gente possa construir uma vida sem se machucar e sem machucar os outros, sem se ferir, sem ferir os outros, e que a gente não saia por aí, seu Deus, criando confusões, vendavais e procelas nas vidas dos outros e na nossa própria vida. Cura-nos, Deus. Que a gente não viva uma vida de mágoas, de rancor, e que a gente construa a nossa existência em cima disso. Em cima de dores, em cima de frustrações, em cima de expectativas murchas. Ajuda-nos a não viver assim. Que a gente possa ter expectativas que tenham razão de ser. Né? O marido tem expectativas da esposa, a esposa expectativas do marido. Aí sim, essas coisas funcionam, estão certo. O que não pode é frustrar e murchar essas expectativas. Mas ajuda-nos a pisar os nossos pés em chão firme, em solo firme e em lugares seguros. Ajuda-nos a termos essas vidas, a nossa vida assim. Obrigado por tantas bênçãos, obrigado pelos teus cuidados. O Senhor nos ajude, nos guarde e que o sábado seja uma bênção. Sustenta-nos. Em nome de Jesus, cura-nos e conforta-nos. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus abençoe você, fique esperto nas suas expectativas. Nos vemos segunda-feira. Bom final de semana.
Das paz e tchau.